O passo mais importante para a sua rotina é saber aquilo que você não quer fazer. Ou seja, por mais contraintuitivo que pareça, é saber qual é o ponto onde vamos definir aquilo que não é importante para nós. Então, não fazer nada é um ponto importante do dia. Ou seja, qual é o momento em que fazer mais coisas já perde o sentido para mim, certo? Eu acho que colocando as coisas dessa maneira fica mais fácil de entender como se constrói uma rotina perfeita, né? Para usar um termo que as pessoas vão compreender. E perfeita para você, que se encaixe dentro daquilo que você busca almejar, que você almeja buscar. É, então, primeira coisa, eu preciso entender justamente onde eu estou agora, né, como já expliquei em outros vídeos, e aonde eu quero chegar. Aí já dei exemplo do piano, já dei exemplo de aprender idiomas, mas vamos dizer que a pessoa esteja querendo passar no concurso público, né? E, enfim, tem outras coisas que ela quer fazer, mas isso está no centro, né? Só para termos mais práticos aqui. Então, há um momento em que fazer mais coisas, ou seja, estudar mais assuntos, estudar algumas outras coisas, vai deixar de fazer o sentido dentro dessa estrutura que ela colocou. Então, a pessoa já tem lá uma estrutura de estudos de, sei lá, 2, 3, 4, 5 horas, né? Nem acho que isso seja saudável, na verdade. E há um momento em que ela não rende mais, né? Que seria, eu penso aí que 2 horas já é já é muito bem colocado quando administrado com com o correto descanso, né? Aqui muito desse vídeo ele está pensando naquela ideia de que o descanso ele é fundamental para a gente poder assimilar o que a gente está desenvolvendo, né? Então há um momento do dia em que a gente não vai ter como descansar mais entre as atividades, né? Ou ter uma correta um correto intervalo entre elas, de forma que tudo mais vai virando simplesmente uma repetição mecânica de certas regras que eu aprendi a fazer e eu vou repetindo, né? Então, o ponto crucial da rotina é não cair numa mecanicidade, ou seja, numa ação vazia de coisas que já não tem mais sentido para nós, né? Então, claro que a gente vai fortalecendo a concentração e o nosso propósito, né, no sentido do que queremos fazer ao longo do tempo, mas isso leva-se um tempo até se construir isso, né? Então não é um ponto onde a gente deve focar agora. Então a principal virtude, o principal elemento que a gente precisa desenvolver é um sentido claro de ordem que vem através do desenvolvimento da inteligência, do discernimento. À medida em que eu desenvolvo inteligência e desenvolvo discernimento, eu consigo ir percebendo qual é a hierarquia que rege a minha vida, né, em sentidos práticos, mas também em sentidos mais profundos, e eu vou começando a estabelecer isso como uma norma. Então, saber o que não se quer fazer é muito importante, pelo menos para mim. É muito fácil saber o que eu não quero, mas é difícil saber exatamente o que eu quero porque tudo parece muito bom, né? Quando eu começo a perceber, a conflituar, né? A colocar as coisas em desenvolvimento e perceber que, bom, para eu fazer todas essas coisas, eu precisaria fazer todas ao mesmo tempo, eu começo a pensar, tá, calma lá. Eu acho que eu preciso definir certas prioridades, né? Então a rotina vai se basear, vai se definir através de certas prioridades, né? Então, vamos pegar aí elementos da vida que sejam muito comuns, né? Então vamos dizer o estudo, o trabalho e os exercícios físicos, né? E para algumas pessoas é muito importante fazer um ou dois tipos de esportes todos os dias, né? Para outras, elas fazem exercício físico simplesmente porque tem que fazer isso por uma questão de saúde, né? Se sentem nessa obrigação, né? Então, independentemente de qual seja o seu estilo, né? A sua linha, né? O seu perfil, a sua linha de desenvolvimento, o importante é perceber que há um centro por onde a sua vida se desenvolve, em torno do qual a sua vida está estruturado, né, que vai ser pivotado, né, vai ser
vai estar estruturado ou no eixo, né, de uma atividade específica, né? Então, aqui no canal eu falo muito sobre estudo, sobre desenvolvimento artístico, cultural, intelectual. É desse ponto que a gente deve partir, que eu devo partir sempre, né? Então, tudo que eu faço na vida é pensando sempre através desse prisma, tá? Então, se eu faço um trabalho braçal específico que tem como finalidade consertar um armário, né, ajustar um armário como eu estava fazendo na semana passada, isso vem como uma espécie de embasamento ou de concretização daquilo que eu estudei, ou seja, como eu vou me portar, como eu vou estar, como minha mente vai estar disposta para essa atividade e tudo mais. Então, tudo vai nascer em torno desse centro, no qual a minha identidade, minha autenticidade já está mais esclarecida, né? Ou seja, eu consigo me perceber melhor e mais confortável dentro de certas atividades. E por isso, essa atividade que eu faço melhor, ela vai orientando as outras que eu faço. Desculpa. Que eu faço com menos habilidade, tá? Aproveitando aqui o espirro, já te convido para dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, tá? Queria saber de você que tem assistido essa série sobre rotina, se tem gostado dos vídeos, se eles têm sido esclarecedores, e que comente aqui o que aqui tem sido bom, vantajoso e e em que tem ajudado, né? Então eu tenho buscado saber o que é que vocês têm necessitado, né? Tenho até atendido alguns pedidos também e quero saber de você o que é que, em que eu posso te ajudar nos próximos dias, nos próximos meses, tá? Então, voltando aqui, pensando então que nós temos essas aptidões mais claras, né? E que por onde eu vou me desenvolver, né? Eu vou sem ignorar o que é essencial para eu desenvolver, pensando na ideia da, da saúde, que eu já falei, do trabalho, por exemplo. Ninguém pode ficar sem trabalhar, né? Ninguém pode ficar também sem cuidar da sua saúde. Então são pontos em que tomam tempo na nossa rotina, né? Então assim, há um ponto da minha rotina em que fazer mais atividades vai implicar em uma menor produtividade, tá? Então, produtividade não necessariamente está vinculada a fazer mais coisas, porque no mundo que nós temos hoje, que está totalmente conectado e influenciado pela rotina de influências, pela rotina de pessoas muito famosas, né, de atletas e qualquer outro tipo de atividade, vamos tendendo a imitar os seus comportamentos, imitar a sua rotina como elementos que sejam totalmente fundamentais para a nossa vida também. E isso não se constitui na realidade, né? Porque muitas vezes, sei lá, dá um exemplo assim meio louco, né? A pessoa gosta do Neymar nas redes sociais, né? E aí acompanha nas redes sociais. Eu não faço a menor ideia de como seja isso. Mas pensando que ele vai lá, né, mostrar o seu treino de futebol e aquela pessoa nem gosta de futebol, assim, de jogar, né? Gosta só de acompanhar, mas começa a fazer aqueles exercícios como se fosse algo rotineiro e importante para ela. E na verdade ela está colocando aquilo na rotina só por identificação com seu ídolo, né? É um exemplo meio esdrúxulo, mas ele ilustra bem algumas coisas que a gente vai fazendo, né? Por exemplo, o uso de suplementos sem uma necessária, sem um uso necessário, né? Do tipo, para uma performance melhor, ou porque às vezes é difícil para a gente preparar uma alimentação mais equilibrada ou mais que tenha mais os nutrientes necessários, enfim. Então há sempre o nome já diz suplemento, né? Então é algo a mais do que o necessário justamente para potencializar a performance, a performance do atleta. Então
Isso são coisas que a gente vai tomando, né, meio que obrigatórios, simplesmente porque alguém faz. E, enfim, e não se trata disso, né? Não se trata disso. Então, assim, nesse canal aqui eu incentivo muito que se estude sobre a alma, se estude sobre as emoções, se estude como desenvolver uma maior consciência do eu através da arte. Isso eu sei que dá certo porque eu fiz e me ajudou com muitas questões difíceis de serem passadas. Mas eu sei que as pessoas não vão encontrar nisso, né, a maior parte delas, talvez algumas sim, elas não vão encontrar nisso seu propósito de vida, né? A escrita, a arte, ela está como uma ferramenta, como um momento de apreciação de um elemento da natureza que é o belo e que todos se beneficiam nessa apreciação, mas que não necessariamente você vai precisar se tornar um artista para poder se beneficiar disso. Todos precisam apreciar a beleza, assim como todos apreciam uma palavra verdadeira, né? Ou seja, viver na mentira, na completa mentira, seria algo que a consciência não suportaria. Da mesma forma, na maldade, na injustiça, né, a consciência não suporta e acaba gerando elementos loucos, né? Então, tem um livro aqui que eu já indiquei aqui no canal, mas vou fazer essa indicação de novo. Chama-se A Virtude da Ordem, né? Ele fala como o mais importante numa rotina é separar o tempo com base em certas prioridades, que é exatamente o que eu estou colocando aqui para vocês, né? E ele dá 5 exemplos lá, né? Usa o exemplo da mão, mas entenda isso, né? Acho que é mais fácil vocês compreenderem através desse ponto, né? Comece a colocar tudo aquilo que vocês gostariam de fazer num papel, né? E depois tenta arrumar espaço no dia para fazer tudo. Provavelmente não vai dar tempo de fazer tudo. Muito provavelmente não vai dar tempo de fazer tudo. As atividades vão começar a conflituar. Então, nesse momento que se utiliza dessa estratégia. Então, se eu coloco, sei lá, vou botar aqui piano e tênis, né, no mesmo horário, né? O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um ou outro, não consigo fazer os dois, né? Se eu não consigo fazer os dois, eu vou ter que escolher um. E aí vem exatamente o que é que eu não quero fazer. Aí, claro que pensando na formação integral, na formação completa, isso precisaria ser mais estudado para que a gente não ignore os elementos os elementos básicos da formação, né, que seria, por exemplo, o cuidado do corpo, o cuidado das emoções e o cuidado da mente, né? São esses elementos mais básicos que a gente já conhece, se relaciona, né? Mas a partir disso, a partir desse viés, já começa a entender coisas que facilmente tiraríamos da nossa rotina se não fosse uma espécie de pressão externa que a gente recebe para manter aquilo, né? E vale o mesmo também para a profissão, né? Às vezes a gente pega um trabalho que nos faz ter muito mais trabalho do que a recompensa financeira que ele nos dá, né? E talvez, se não fosse uma questão de status, a gente não estaria com aquilo, né, com aquela responsabilidade, com aquele encargo, porque ele nos afasta da nossa família, nos afasta daquilo que a gente mais gosta, nos afasta da nossa vida cultural, muitas vezes, né? E com isso eu não quero dizer para você se tornar uma pessoa inútil e que vai simplesmente cuidar, né, das coisas que você está a fim de fazer, mas que você comece a escutar esse comportamento que não é exatamente racional, né, mas que você sabe que você não iria fazer se não fosse uma outra pessoa dizendo para você fazer, né? Então, isso envolve algumas coisas, né? Envolve um pouco de autoconhecimento, envolve um pouco de caminhada nesse sentido. Mas fica aí essa dica, tá? Não faça nada.
Esse é o segredo da rotina, não fazer nada. E depois, claro, mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre o descanso, que é algo fundamental no processo de assimilação de todas essas coisas, tá bom? Hoje foi essa dica aí. Então, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa um like e qualquer coisa, coloca algo aí nos comentários. Tchau, tchau.